vocês a análise da obra Sonho de uma Noite de Verão, ok? Sonho de uma Noite de Verão, como vocês já sabem, né, é uma obra de William Shakespeare. William Shakespeare é conhecido mundialmente, né? É considerado aí um dos maiores escritores da nossa literatura, né? E vocês conhecem as obras Romeu e Julieta, Hamlet, e aqui no caso, a que nós vamos trabalhar hoje é Sonho de uma Noite de Verão. Sonho de uma Noite de Verão, a que eu tenho aqui, é a que foi produzida, traduzida, né, e adaptada por Valcir Carrasco. Por que eu gosto dessa obra, do Valcir Carrasco? Porque ela tem a comédia tanto em prosa como em peça teatral. O texto em peça teatral tem uma leitura um pouquinho mais difícil de se compreender, de se acompanhar, né? É muito legal para fazer trabalhos de teatro e etc. Então por isso que eu gosto desta tradução especificamente, porque ela traz os dois textos. No que consiste então Sonho de uma Noite de Verão? Vamos sintetizar aqui pra gente entender um pouquinho melhor, né? Sonho de uma Noite de Verão se inicia então com o Duque Teseu e com a Rainha das Amazonas, Hipólita. A Rainha das Amazonas, no caso, foi sequestrada por Teseu para se casar com ela. E então a história já se inicia com essa temática, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Com o tempo, Hipólita acaba se apaixonando por Teseu e um belo dia eles estão lá conversando sobre o casamento deles que está se aproximando e eis que entram aí na cena Lisandro, Hérmia, Egeu, que é o pai de Hérmia, e Demétrio. Quem são essas figuras, né? Lisandro e Hérmia são apaixonados, perdidamente apaixonados um pelo outro, né? Porque dentro da obra a gente vê declarações de amor não só deles, mas também de outros personagens. Eles são apaixonados um pelo outro, mas o pai de Hérmia, Egeu, não quer que eles se casem, porque ele já havia prometido a mão de sua filha para Demétrio, tá? Então eles chegam lá para tentar entrar num consenso, para que Egeu, enquanto autoridade, né, enquanto rei de Atenas, defina o que deve ser feito, já que a filha não quer obedecer ao teu pai, certo? Então aí a história começa a se desenrolar nisso. No fim das contas, o que acontece? Egeu explica toda a situação, há uma discussão ali, né, entre o casal e Demétrio, e aí Teseu aconselha que Hérmia obedeça a seu pai, mas Hérmia está disposta a ir para o convento ao invés de se casar com alguém que ela não ama. Então ele acaba dando essa opção para ela. Bom, então, ou você obedece seu pai, ou então, segundo as leis de Atenas, você será condenado à morte, ou então passará o resto da sua vida num convento. Eu vou te dar alguns dias para pensar. É isso que Teseu diz para Hérmia. E então, eles saem. Em meio a tudo isso, Lisandro e Hérmia tomam uma decisão. Eles decidem fugir para casa de Matias e Lisandro, um pouco distante dali. E eles combinam então de se encontrar no bosque ali de Atenas, para que eles pudessem fugir. E aí nós temos então mais uma figura importante, Helena. Helena é muito amiga de Hérmia, amigas de infância, e ambas são muito belas, né? A beleza é algo que é muito abordado também nessa obra. E Helena é apaixonada por Demétrio, a quem Hérmia deveria se casar, mas não o ama. Então Helena tem um amor platônico por Demétrio que não é correspondido, porque Demétrio quer se casar com Hérmia. Sabendo então que a amiga está sofrendo, Hérmia decide contar para Helena que vai fugir com Lisandro, porque assim ela poderá ficar com Demétrio. É aí que começa a confusão, né? Por quê? A Hérmia conta para Helena que vai fugir, hoje à noite eu vou encontrar com Lisandro no bosque, nós vamos fugir e você ficará livre, né, para amar o Demétrio e tudo mais. E Helena, na tentativa de agradar o seu amado, decide contar o segredinho para ele. Então, Demétrio, claro, que continua desprezando, a gente percebe isso também dentro da obra, ele despreza muito Helena, basicamente ela está mendigando um amor de alguém que realmente a humilha o tempo todo dentro da obra. E aí Demétrio resolve impedir essa fuga, ou seja, ir até o bosque, e Helena correndo atrás dele o tempo todo. Nesse ir até o bosque, eu anotei aqui alguma sequência de fatos para vocês. No bosque, nós já temos algumas personagens importantes aí, que são Oberão e Titânia. Quem são?
Oberon é o rei dos elfos e Titânia é a rainha das fadas. E eles estão, até então, brigados, né? Porque a Titânia tinha sob posse dela um garoto do qual ela cuidava, e Oberon queria esse garoto para ele. Ou seja, o garoto deveria pertencer a ele, não a Titânia. Então eles estão ali numa rixa, numa briga. E não estão conversando até então. E quando conversam, é para discutir. Então, Oberon decide punir, castigar Titânia, já que ele não quer obedecê-la e dar o garoto para ele, e também porque eles estão ali brigados, né? Oberon chama o seu elfo de confiança, né? Puck, que também é uma figura muito importante. E diz pra ele que ele deve ir atrás de uma determinada flor e pegar o caldo dessa flor, despejar nos olhos de Titânia enquanto ela estiver dormindo, porque quando ela acordar, ela irá se apaixonar pela primeira criatura estranha, pela primeira fera que aparecer diante dela. E então, Puck vai e cumprir a função aí que Oberon designou. Enquanto isso, num outro momento, nós temos também artesãos, né, dali de Atenas. Eles estão organizando uma peça de teatro para apresentar no casamento de Teseu e Hipólita, tá? Na verdade, era uma forma de homenagear que naquela época as pessoas tinham. Quando algum nobre iria se casar, eles criavam aí apresentações para o dia da festa. Inclusive, a obra de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, que é um teatro também, pode ser que tenha sido feita para isso. Especula-se que tenha sido feita para isso, para homenagear o casamento de algum nobre. Então, percebam que nós temos dois teatros. Sonho de uma Noite de Verão e Piramitisbe, que é o teatro que será apresentado pelos artesãos no casamento de Teseu e Hipólita. Quando nós temos dois teatros, a própria obra, Sonho de uma Noite de Verão, que é um teatro, e aqui dentro da história, nós temos um teatro Piramitisbe. Nós chamamos isso de metateatro, ou seja, um teatro dentro do outro, ok? Então aqui nós temos um metateatro. Combinado? Vamos lá então, gente. O metateatro, aqui no caso, Piramitisbe, é descrito de forma bem minuciosa para nós. Eles apresentam, né, quem serão aí os personagens que vão encenar, e eles descrevem como vai ser o cenário. Na verdade, é uma parte muito cômica, né, da história, porque eles são totalmente atrapalhados e são homens, e quem é que vai representar a Tisbe? Tem um leão na história e eles falam, mas se eu representar o leão e rugir, a plateia toda vai sair correndo, então eu tenho que explicar que ele é um leão, que ele é inofensivo. E quem vai representar o muro? Como é que vai imitar o muro? Então a gente percebe que é uma cena bem engraçada. E aí eles combinam de ensaiar a peça aonde? No bosque. Então perceba que todo mundo foi pro bosque à noite. Chegando lá no bosque, Oberon se depara com aquelas figuras ali um tanto quanto engraçadas e ele decide transformar um dos artesãos. Ele transforma um deles, transforma a cabeça dele em uma cabeça de asno. E ele decide que é por essa figura que a Titânia vai se apaixonar. Então eles estão lá ensaiando e de repente um dos artesãos aparece com uma cabeça de asno, os outros saem correndo por aí e ele fica perdido pelo bosque. E aí, perdido pelo bosque, surge então quem? Titânia, que estava dormindo, né? Puck já havia pingado as gotinhas e lançado sobre ela o feitiço. Ele tropeça em Titânia, ela acorda e ela se enamora por ele, fica fascinada por aquele artesão com uma cabeça de asno. E aí ela fica rendida por ele, se declara 1000 vezes que era o mais belo entre todos os belos. Ele fica até surpreso com aquilo. Ela chama as fadas e pede para que os sirvam com o melhor que tem, com nozes e etc. E ele começa a se aproveitar daquela situação. Então a história passa uma boa parte aí nessa cena em que Titânia fica ali rendida, né, aos pés daquele homem com a cabeça de asno e servindo e se declarando a ele o tempo todo. Enquanto isso, então, Deméter está em busca ali de Lisandro e Hérmia, que vão fugir, né? E Oberon, num dado momento, percebe aquela confusão. Vê que Deméter está correndo e Helena está correndo atrás dele e sendo muito maltratada. E ele sente pena de Helena. Então ele diz para Puck para que procure aquele ateniense, Demétrio no caso, e pingue também
as gotinhas sobre os olhos dele quando ele estiver dormindo e dê um jeito de, quando ele acordar, se deparar com Helena, para que ele possa corresponder a todo o amor dela, tá? E aí então, Puck, que nunca viu Demétrio na vida, vai em busca dele. E aí, no bosque está Lisandro e Hérmia, e eles ficam muito cansados, né? Eles já estão começando ali a fuga deles, mas eles ficam cansados e eles decidem dormir. Os dois se deitam ali um pouco distante um do outro e dormem. E Puck se depara com aquele ateniense, de traje ateniense, etc. E ele acha que é Demétrio e pinga sobre os olhos deles. E então passa um período aí da noite, né? E Demétrio em busca deles. E Demétrio acaba correndo e deixando Helena pra trás. E Helena, procurando por Demétrio, se depara com Lisandro e com Hérmia. Na verdade, ela tropeça em Lisandro e Lisandro acorda. E então, quando Lisandro acorda, quem é a primeira figura que ele vê? Helena. E ele se apaixona por ela, começa a se declarar pra ela. Nossa, é a mais bela dentre todas as belas. E ele fala... Ela fala pra ele, mas você não é apaixonado pela Hérmia? Você tá de brincadeira com a minha cara? Ela acha que tudo aquilo é uma piada. E ele fala, não, eu não tô nem aí mais pra Hérmia, a minha paixão agora é você. E aí ela continua procurando por Demétrio e Lisandro atrás dela, babando ali, se declarando. E ela tá achando que tudo aquilo é uma grande pegadinha, né? Como tava um pouco escuro, era noite, e eles estavam deitados um pouco longe, eles não veem Hérmia e saem. Helena atrás de Demétrio e o Lisandro correndo atrás dela. Então, chega um dado momento que a Hérmia acorda. E ela percebe que ela tá sozinha, ela começa a gritar, desesperada, cadê Lisandro? Lisandro me abandonou, ela teve um pesadelo ali. E ela acorda no meio disso. Oberon repara que Puck fez essa confusão toda. Então ele decide entrar na história para solucionar aí o problema. E de repente, quando Demétrio lá estava dormindo, Oberon pingou as gotinhas e... correndo Helena atrás de Demétrio e Lisandro correndo atrás dela. Eu sei que parece um pouco confuso, mas se você ler a história você vai entender, né? Porque são vários casais que se misturam. Eles trombam em Demétrio, Demétrio acorda e se depara com Helena, se apaixona por Helena e começa a se declarar pra ela. E aí ela acha que tudo aquilo é mesmo uma brincadeira. Ela fica, inclusive, magoada com aquilo. E Hérmia, que estava sozinha no bosque, assustada, né? Porque havia sido abandonada por Lisandro, não sabia nenhum motivo, surge, encontra eles. E ela fala, Lisandro, meu amor. E ele fala, não, eu amo Helena, não amo você. E aí ela fica assustada também, como assim? Né? E começam a discutir. E Helena acha que tudo aquilo é uma peça dos três contra ela. Eles estão fazendo ali algum tipo de pegadinha com ela. E começa, inclusive, a brigar e praticamente se estapeia aí com Hérmia, né? E aí vai o decorrer de toda a história. Bom, no fim das contas, o que acontece, né? Oberon conserta a situação. Eles se cansam, acabam dormindo. E aí Oberon vai lá e ajeita para que as coisas voltem ao normal entre Lisandro e Hérmia. Hérmia já o amava. Lisandro, então, que deveria amá-la novamente. E deixa Demétrio apaixonado por Helena. Ali estava tudo certo. E eles adormecem no bosque. E, de repente, pingam as gotinhas nos olhos dele, para que as coisas se acertem, né, nos olhos deles aí. E eles são acordados por Teseu, que saiu para fazer uma caçada, né? Então, eles são acordados por Teseu e o séquito dele, que saíram aí no dia do casamento para realizar uma caçada. E aí acordam com as trombetas e etc. E aí tá tudo certo. Demétrio ama Helena, Helena ama Demétrio. Lisandro ama Hérmia, Hérmia ama Lisandro. As coisas se acertaram, né? Finalmente. Oberon deu um jeitinho ali de Helena ser correspondida e o outro casal conseguir ser feliz sem a interrupção de Demétrio. Então eles acordam e Egeu também estava junto na caçada, né? O pai de Hérmia. E aí o Teseu pede uma explicação. O que está acontecendo? Porque vocês estão todos deitados aqui, né? O que é que aconteceu? E então eles explicam que não sabem muito bem o que aconteceu, né? Porque Oberon deu um jeito deles se esquecerem de toda aquela confusão. Mas que agora Demétrio queria ficar com Helena e Lisandro e Hérmia poderiam ficar juntos. Porque estavam apaixonados aí e tudo havia se resolvido. Bom, sendo assim, né? Não há muito o que fazer. Egeu acaba reconhecendo que a filha deve ficar com Lisandro. E aí Teseu sugere que então os casais também façam o casamento junto com a festa dele e da Hipólita.
Então, ele fala que serão 3 casamentos em um, né? Teseu e Hipólita se casarão, que é o evento principal aí da obra, Lisandro e Hérmia e Helena e Demétrio. Então, fica combinado, no final das contas eles vão para o casamento, né? E acontece ali toda a cena, tem a apresentação também de Píramo e Tisbe, que foi uma peça um tanto quanto engraçada, né? E as coisas se resolvem e fica tudo muito lindo. Então a história, né, a comédia de Shakespeare se resume a isso. Então agora a gente vai fazer uma análise. Eu anotei aqui alguns aspectos importantes que podem ser analisados nesse livro. Primeiro, o nome, né, do livro, Sonho de uma Noite de Verão. Por que esse nome, gente? O que tem a ver? Realmente era verão, noite porque se passa a noite, né? Mas esse nome não é porque se passava no verão, não. Naquela época, na Inglaterra, eles usavam o calendário juliano e não o calendário gregoriano, né? Na época em que a obra foi produzida. Esse calendário juliano tinha o solstício de verão. O que era o solstício de verão? Basicamente, era a divisão aí entre o verão e a primavera, tá? Então, solstício de verão. Por isso, esse nome, Sonho de uma Noite de Verão. Essa data, ela era muito associada a alguns rituais de fertilidade, de renovação, consequentemente a muita magia, né? Vocês percebem que há muita magia nessa obra. Alguns aspectos importantes. Vocês percebem desde o início, através de Teseu e Hipólita, de Egeu, que é o pai de Hérmia, e também de Oberon sobre Titânia, o domínio masculino, né? Essa submissão feminina e esse domínio masculino, essa predominância do patriarcado, né, e etc. Isso é muito forte na obra, através desses personagens, desde o início até o fim, né? Outra coisa também que é muito forte, a gente percebe, na verdade, que nós temos dentro da obra 2 mundos paralelos. O mundo real e o mundo fantástico, o mundo feérico, né? Então a gente tem o mundo real, que é representado aí pela aristocracia, nós temos Teseu e Hipólita, né, os casais, e nós temos ali o mundo fantasioso, Oberon e Titânia, os elfos e as fadas e etc, tá? Outros aspectos também de dualidade entre desejo e razão. O que será que eu tenho que seguir? Eu sigo o meu desejo, eu sigo a minha razão, né? Na verdade, os casais ali estavam em busca do desejo. Egeu, Teseu representa um pouco mais da razão e etc. Outra coisa também, sensatez e loucura. É outra dualidade presente nessa obra, né? A obra permeia aí entre aquilo que é sensato, entre aquilo que é o correto e entre a loucura. Será que o amor tem um pouco disso? Um pouco de sensatez e um pouco de loucura? Por que permeia entre essas coisas, tá? Eu já disse pra vocês que é uma comédia, então no fim das contas tudo se acerta, né? Era uma característica muito forte das comédias naquele tempo. Percebam que a floresta, ela simboliza muitas coisas. A noite também simboliza muitas coisas, tem muita influência. Simboliza transformação, simboliza magia. Parece que é à noite e na floresta que as coisas realmente acontecem, certo? Shakespeare aborda uma outra coisa aí pra nós que é muito interessante e eu acho que é uma das críticas mais fortes da obra. O amor genuíno, o amor sincero, verdadeiro, né? Intenso. Será que ele realmente existe? Percebam que isso é abordado. Porque Teseu sequestra Hipólita para se casar, ela é praticamente obrigada. Depois ela acaba se apaixonando, né? Mas ela é obrigada. Lisandro e Hérmia, ok. Mas e Demétrio? Ora ama Hérmia, ora ama Helena, toda aquela confusão, né? Entre o sentimento de Oberon por Titânia também. Então será que o amor genuíno realmente existe? Porque há uma troca de amor ali na história o tempo todo, né, que acontece. Então Shakespeare coloca muito isso em questão para nós. Se existe mesmo amor verdadeiro, né? E aí eu deixo com vocês para pensarem aí o que preferir. Outra coisa que ele aborda sobre o amor é que o amor é uma coisa louca, né? Percebam que há um mix de sensações e de emoções, tristeza, alegria, desejo, sensatez, felicidade, loucura. Será que o amor realmente nos leva a todas essas sensações que são abordadas por Shakespeare? Pensem nisso aí.
E aí, através desse amor ser louco, outra coisa também do neoplatonismo, né? Ou seja, o amor platônico que Helena tem por Demétrio, ela se humilha por alguém que não dá a mínima para ela. O paganismo também, né? Os deuses, os semideuses, aí os seres fantásticos que são apresentados. Nós temos também muita influência mitológica na obra, na verdade a mitologia greco-romana, vocês podem inclusive pesquisar um pouco mais sobre isso. Teseu e Hipólita são seres mitológicos e etc. E também percebam o nacionalismo, né, que era algo muito forte, ou seja, tinha que ser seguida as leis de Atenas, elas não poderiam ser quebradas. Gente, o Shakespeare ele defendia a ideia de que o mundo ele é um palco. E ele é um palco que pode ser melhor representado, ou seja, a vida ela pode ser melhor representada quando nós sentimos que ela é um sonho. E percebam que é muito isso que Shakespeare aborda aqui na obra, né? Então é isso. O resumo da história é esse, né? De forma muito breve, sem tentar dar muito spoiler aí. E a análise principal da obra é essa, ou seja, o que a obra nos transmite, o que Shakespeare quis nos dizer nas entrelinhas através dessa obra. Isso é uma análise, né? Aquilo que não está sendo dito de forma clara, mas que eu posso analisar, refletir e inferir sobre isso, tá? Para fazer uma boa análise, lembre-se que é sempre legal a gente analisar o contexto histórico, né? A gente já viu aqui pela questão do nome, do solstício de verão, lá da Inglaterra, né? O calendário juliano. Então, sempre pesquisem um pouquinho sobre o contexto histórico. Quando aquela obra foi produzida, o que estava acontecendo, né? Sobre o Renascimento também e etc. Tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje sobre a obra Sonho de uma Noite de Verão. E a gente se vê depois. Tchau!